Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. É muito legal estar aqui. Acho que parabéns ao Felipe, ao Fábio, né? A ti também. Aos grupos por terem se articulado aqui em Pernambuco para poder pensar um tema transversal em várias disciplinas, em várias áreas diferentes, em vários momentos históricos interessantemente posto. A minha contribuição vai ser, pensando na normatividade, ela é transversal em várias disciplinas, em várias áreas diferentes, vários autores diferentes, e eu acho que é um ponto de confluência em filosofia contemporânea. Acho que com a vida do Franz Knapp, a ideia, né, com o Felipe e com o Fábio, era tentar articular alguma coisa para a gente pudesse apresentar nossos projetos atuais e ver como eles podem interagir, né, e se organizar aqui. Então, o meu tema é o meu projeto atual de pesquisa. Vários de vocês acho que já conhecem. Um tema sobre revisão da lógica. Ele está sendo suportado pelo CNPq. Em verdade, eu edital universal, mas eu não recebi o edital universal. Ele está vigente desde fevereiro, mas eu não recebi os recursos. E é chamado normatividade na revisão da lógica, uma proposta neopragmatista. Ok? Aí vamos avançar. Esse é o outline da apresentação. Eu vou falar de uma introdução em geral, uma introdução bem geral sobre problemas, digamos, epistemológicos, a respeito da natureza da lógica e talvez uma espécie de caráter ou natureza epistêmica dela. Okay? Eu vou apresentar, depois eu dividi em duas sessões principais. A primeira é sobre um tema contemporâneo de grande interesse em algumas discussões apresentado como divergências profundas ou deep disagreements e como elas se coordenam com rupturas comunicacionais. Isso tomara que faça sentido, porque é a motivação da minha pesquisa sobre revisão da lógica. E o segundo ponto é em pensar a lógica com um tema wittgensteiniano, chamado de Hind Epistemology, ou epistemologia das Hind dobradiças, e um empréstimo da filosofia política do John Rawls dentro da lógica e da discussão sobre fundamentação da lógica, que é uma tentativa de aplicar a ideia de equilíbrio reflexivo dentro desse horizonte da discussão da natureza da lógica e da possibilidade da revisão de seus princípios. E aí eu parto para a conclusão, se der tempo. Bem, introdução. Eu acho que o programa intuicionista do Brouwer, do holandês Brouwer, matemático, lógico e filósofo, especialmente nesse artigo sobre a confiabilidade de princípios lógicos, onde ele ataca diretamente o princípio do terceiro excluído da lógica clássica, e lembrando que a tese de doutorado dele de 1907 já vinha articulando a noção de revisibilidade dos princípios da lógica clássica, já no começo do século XX, eu acredito que ele apresenta uma motivação filosófica genuína, e eu estou frisando filosófico aqui, para revisar princípios lógicos e não somente a manipulação, uma espécie de engenharia de símbolos, onde você brinca com esses símbolos e deriva alguns resultados meta-lógicos, meta-matemáticos, né, nessa pluralidade de cálculos. Uma outra motivação filosófica do Brouwer, o Brouwer estava interessado em desafiar uma visão realista de teoremas matemáticos, de resultados matemáticos, onde ele acreditava que a aplicação do terceiro excluído sistematicamente dentro da matemática nos conduziria a uma visão realista da matemática, onde a verdade ela não estaria atrelada à noção de prova, de construção, mas na correspondência a algum tipo de estrutura abstrata, independente da própria atividade do matemático. Ele acha que essa visão realista deveria ser abandonada, e o terceiro excluído estava atrelado a isso. Então essa é a motivação filosófica, né? Pensar a matemática vinculada à construção e à prova, e não a uma correspondência com algum tipo de realidade abstrata independente. Uma outra motivação filosófica, o Brouwer é intuicionista. A motivação aqui é paraconsistente, né? A irrazoabilidade do princípio da explosão, que também está relacionado diretamente com a lógica clássica. Se você é lógico clássico e tiver alguma contradição no teu sistema, nos seus axiomas, você pode derivar toda e qualquer coisa. Sabe? A relação de consequência lógica, ela explode, ela trivializa. Toda e qualquer fórmula do teu sistema pode ser deduzida daquele conjunto de
sentenças ou fórmulas contraditórias. Então, é o máximo do que tem que ser evitado para um lógico clássico, são contradições dentro do seu sistema. Bem, aí aqui uma piada sobre a contradição. Em verdade, um está querendo ensinar para o outro o que significa axiomas contraditórios, e você pode derivar qualquer coisa a partir de termo de axiomas contraditórios, isso é chamado de princípio da explosão. Né? Ah, ok, legal, deixa eu tentar. Aí ele vai fazer um tipo de contradição aqui. A contradição clássica é P e não P, né? Aí ele deriva qualquer coisa, ele derivou o telefone da mãe do amigo dele. Aí ele, poxa, não é isso que acontece, isso não deveria estar funcionando dessa forma. Aí ele pega o telefone da mãe, liga para a mãe, não está aparecendo aqui. Como que você conseguiu derivar o telefone da minha mãe de uma contradição, né? Aí ele marca um encontro com a mãe do outro, moça tia. Então é uma anedota para mostrar a irrazoabilidade, né, do princípio da explosão atrelado a contradições, né? A maneira de você derivar algum tipo de informação relevante de uma contradição. Então eu acho, bem, eu estou me restringindo aqui à lógica intuicionista para consistente, mas a pluralidade de lógicas clássicas eu acredito que seja um desafio sério filosófico e nos chama para a explicação e nos força a reconsiderar de uma maneira mais pervasiva, abrangente, a natureza da lógica e o propósito da lógica. Eu acho que essa abordagem sobre a natureza da lógica, ela nos foi, talvez, a gente não desenvolveu a discussão da natureza da lógica acoplada ou vinculada a essa discussão da emergência de lógicas não clássicas em função de duas visões extremas. Uma visão extrema, estou chamando a lógica como uma espécie de enterprise, de empresa ou de atividade cognitiva ou atividade metafísica, de descoberta de verdades metafísicas, e a outra em função de algum tipo de realidade independente da própria atividade do lógico, ou de qualquer tipo de atividade cognitiva, e a outra com uma maneira de manipulação arbitrária de símbolos, ou arbitrária no sentido de a partir de regras que seriam arbitrárias, como uma espécie de jogo vazio. Por um lado você tem como uma empreitada metafísica, por outro lado uma manipulação de símbolos a partir de determinadas regras, como um jogo vazio. Né? Eu acho que essas duas visões elas deveriam ser superadas. Você tem aqui uma preitória de várias perguntas diferentes sobre a natureza da lógica, e eu estou tentando pensar exatamente questões epistemológicas sobre a natureza dos princípios lógicos. Por exemplo, como é que a gente deveria discutir que um núcleo básico de regras de referência de princípios lógicos ele deveria ser tomado como correto? Como que nós escolhemos regras corretas? Né? Como que nós racionalmente poderíamos justificar nos princípios lógicos se a própria possibilidade da justificação racional pressupõe os princípios lógicos? Desculpa, pode ser muito rápido. Como é que a gente poderia ter um argumento racional para convencer um litigante, algum interlocutor que acredita que aquele princípio deveria ser abandonado ou aceito, que um determinado conjunto de regras básicas é o conjunto correto? Se qualquer argumento que você introduz, desde o princípio, já pressupõe essas regras aceitas de inferência. O que eu estou tentando fazer aqui é reler o problema clássico na epistemologia de um cético chamado Agripa, que, digamos, estipulou um desafio para toda e qualquer visão que ele acredita ser dogmática em epistemologia, ou que tenta defender teses. Né? A primeira incorreria em algum tipo de regresso, quando você tenta fundamentar os fundamentos, né? Você tem uma crença que fundamenta outra crença, que fundamenta outra crença, aí você vai perguntando, é como se houvesse um regresso, você nunca teria um ponto de parada. O segundo problema seria ter um ponto de parada, mas esse ponto de parada seria dogmático na visão do Agripa, você poderia ter outros pontos de parada e você teria algum ar de arbitrariedade. E o terceiro problema, primeiro regresso ao infinito, a arbitrariedade, e o terceiro, uma espécie de circularidade. Você como é que se justifica a crença A pela crença B, como é que se justifica B pela C, a C pela D, como se justifica D pela A. Aí você tem uma espécie de full circle aqui, um círculo.
Então, de maneira geral, eu acho que esses problemas podem ser vistos na lógica, em função de como nós racionalmente podemos justificar nossos princípios lógicos pela, digamos, centralidade deles. E você tem todos esses critérios aqui, ou propriedades, que são muito chamativas ou atraentes do ponto de vista filosófico, né? A necessidade, a universalidade, a aprioricidade, a eternidade desses princípios, ou o caráter de ser absoluto desses princípios da lógica. Eu acho que todas essas propriedades elas estão sendo desafiadas sistematicamente na filosofia contemporânea. Aqui é uma citação do Otávio Bueno e do Michael Coleman, de 2004, onde eles exatamente estão mostrando uma circularidade no processo de você justificar princípios lógicos, né? Porque para fazer filosofia da lógica é difícil porque a própria maneira de você avançar na filosofia da lógica pressupõe aquilo que você está estudando, que é lógica. Então, a dificuldade é especialmente aguda quando a gente quer engajar na escolha da teoria correta da lógica, né? Ou decidir entre duas teorias lógicas rivais em termos de evidências e argumentos, porque todo e qualquer argumento que você coloca já pressupõe a lógica na qual você está defendendo, né? Então, você tem essa circularidade. E ele coloca essa questão de como a gente pode escolher os princípios lógicos. Esse é o tipo de pragmatismo que eu não gostaria de endossar, né? O pragmatismo onde você escolhe os princípios lógicos em função de alguns tipos de consequências pragmáticas, né? Eu queria apresentar uma alternativa a essa visão. Bem, a seção 1 sobre esses desacordos profundos entre rupturas comunicativas, ela é inspirada no texto do Robert Fogelin, que também é um autor cético, neopirrônico. Esse texto de 1985 é um texto clássico chamado Deep Disagreements, ou desacordos profundos, e ele apresenta várias rupturas comunicativas ou comunicacionais em dilemas. Só que os dilemas que ele está enfrentando, onde você tem um embate entre interlocutores sobre algum tema específico, são temas voltados para a ética, por exemplo, eutanásia, por exemplo, eutanásia ou aborto, ou temas substanciais em política, quando você tem, digamos, partidos ou uma visão ideológica muito extremamente diferente. Eu acho que a gente poderia pensar isso quando, por exemplo, um intuicionista ele está desafiando um filósofo clássico, ou para consistente está desafiando um filósofo ou um lógico clássico, né? O que o Fogelin está propondo aqui é que tem algum tipo de disagreement que aparece quando você tem conflito de princípios subjacentes. E ele chama desse conflito de princípios subjacentes de deep. Ele é deep porque, mesmo as pessoas envolvidas, elas não sendo tendenciosas, sendo livres de preconceito, sendo consistentes, coerentes, precisas e rigorosas, mesmo assim elas podem continuar desacordando. Okay? Então, ele desacordando de uma maneira profunda, não de maneira marginal. Então, quando a gente fala desses princípios subjacentes, ele está pensando no Wittgenstein, sobre a certeza, que ele chama de regras lá, e no Putman, que o Putman chama de proposições de framework. E a gente sempre tem um deep disagreement quando essas proposições, quando o clash, o conflito, está vigorando ou sendo fundado dentro desse conflito entre proposições de framework, estruturantes. E o Fogelin, como um bom cético, ele é negativo, né? Quando acontece um deep disagreement, ele acha que não há procedimento racional suficiente para ter algum tipo de resolução racional a partir desses conflitos profundos. Tá. Então, o Fogelin ele tem uma visão negativa, porque desafia a própria racionalidade, esses desacordos profundos, e eu acho que, em certo sentido, ecoa na visão que o Quine tem entre a própria inviabilidade de ter revisão da lógica. O Quine ele acredita, ele é muito cético a respeito disso, porque, por exemplo, quando você tem dois lógicos rivais discutindo princípios diferentes, é como se eles pudessem, de verdade, eles não estão falando a mesma linguagem. Se eles não estão falando a mesma linguagem, eles não têm sobre aquilo que eles estão entrando em conflito. Se não tem conflito, não tem possibilidade de revisão. É como se eles estivessem completamente falando past each other, porque eles não falam sobre a mesma coisa. E eles não percebem isso.
Né? Eu acho que essas duas visões elas inviabilizariam uma espécie de discussão racional sobre a revisão de princípios lógicos. Eu queria evitar essas duas e apresentar o que eu estou chamando aqui no meu projeto de uma visão neopragmatista. Né? A lógica formal ela não captura a complexidade de argumentos ou estruturas argumentativas ou práticas argumentativas cotidianas. Né? E a complexidade, isso sem falar da complexidade desses deep disagreements, okay? Quando você discorda de princípios subjacentes muito básicos. Então, de acordo com alguns neopragmatistas, eu coloco o Fogelin também nessa, e o Bob Brennan, lá de Pittsburgh, a gente não deveria começar pela lógica formal, a gente deveria ter algum tipo de abordagem não formal para os raciocínios, especialmente raciocínios cotidianos, né, da nossa vida cotidiana. A Catarina Novaes, no texto de 2015, ela também defende algo assim. Ela pensa que essa característica normativa da lógica ela deveria ser prioritariamente pensada em termos de raciocínios pensados como processos sociais linguísticos, e não como algum processo mental ou não como alguma descoberta metafísica de estruturas abstratas independentes do próprio processo de cognição. Né? Ela está enfatizando aqui o aspecto dialógico, interacional entre dois ou mais agentes dentro de uma comunidade de falantes competentes de uma linguagem. Eu acho que esse é um framework interessante. A motivação lógica, da natureza da lógica, não seria uma motivação metafísica pela descoberta de estruturas abstratas e também não seriam mentalistas em função de algum tipo de estrutura a priori da mente de um sujeito. Ela seria uma motivação dialógica, a base seria multiagente. Né? Aí a Novaes, ela continua, a Catarina, discutindo isso. Ela coloca que essa hipótese ela pode servir para avançar vários temas em filosofia da lógica e ela apresenta vários temas interessantes. Curiosamente, ela não fala de revisão da lógica. Né? E eu acho que o projeto ele pode servir para avançar essa lacuna. Eu queria articular essas intuições dentro desse projeto numa proposta epistemológica para a lógica, ou da natureza da lógica, que eu estou chamando de proposta não fundacionista, ou antifundacionista. A ênfase ela não deveria ser posta nem em leis da natureza, numa abordagem muito naturalizada da lógica, ou da realidade, numa abordagem mais metafísica dos princípios da lógica, mas numa espécie de equilíbrio reflexivo das práticas humanas baseadas em nossas interações linguísticas e sociais e numa associação, aqui tem o espírito wittgensteiniano, das nossas formas de vida e dos princípios da lógica. Então, não é ou uma fundação arbitrária e também não é uma fundação que é baseada na realidade última das coisas, mas existe algum tipo de fundação. A fundação ela deveria ser estável ou regular o suficiente e deveria ter poder normativo. Se eu garanto esse poder normativo, eu acho que eu consigo garantir a normatividade, mesmo num ambiente de pluralidade de lógicas. Isso quer dizer, ela deveria ser usada por nós para corrigir casos deviantes de raciocínio. Então, aqui está a minha motivação para introduzir o que eu estou chamando de rim de epistemólogo. Né? O que não, eu chamo não, a tradição wittgensteiniana chama de rim de epistemólogo. Depois a gente pode discutir por que surge esse nome. Basicamente é uma reação do Wittgenstein em alguns textos clássicos do Moore, sobre a prova da existência do mundo externo e a defesa do senso comum, onde Moore ele usa o I know exatamente para fazer uma oposição radical ao cético idealista. Né? Onde o cético idealista ele duvida, o Moore fala, eu sei que. E ele coloca algumas proposições que têm um caráter empírico, marcadas por esse operador epistêmico, eu sei que. Né? Por exemplo, eu sei, o cético idealista, eu sei que eu sou um ser humano, que existem outros seres humanos, esses são exemplos que o Moore usa. Que eu tenho um cérebro, que eu nunca tive fora do planeta Terra, que eu nunca tive na Lua. É como se ele pudesse listar proposições das quais ele tem certeza, né? E usa esse operador, eu sei que. Isso é curioso porque parece que não avança muito. Tá? Por que não avança muito? O cético fala, eu não tenho certeza, e o Moore fala, eu tenho certeza. E parece que é um empate filosófico. Né?
O Wittgenstein ele acha muito curioso esse uso do eu sei que do Moore e começa a desenvolver discussões a respeito... opa, apertei o botão errado? Não. Disso. O que é a minha hipótese aqui? Eu tenho 3 hipóteses. A minha hipótese desse projeto é pensar princípios lógicos como sendo essas proposições Hind ou proposições moorianas, né? Mas nem todas as proposições Hind elas são princípios lógicos. O meu outro ponto, hipótese, é que esses princípios lógicos eles são determinados pela nossa educação em uma Weltbild, que é um termo que o Wittgenstein usa no Sobre a Certeza. O 3 é que princípios lógicos eles poderiam ser diferentes e eles podem mudar. Dificuldade? Como? O que tem de interessante nisso? Proposições Hind, elas não são metafísicas e elas também não são descrições. O que torna elas especiais é o tipo de papel que elas desempenham, a função que elas desempenham nas nossas atividades, digamos, cognitivas, né? Elas funcionam como parâmetro de referência pelo qual nós corrigimos determinadas práticas e outras proposições. Ela é aquilo que deve ficar fixo, pelo qual a gente pode avaliar outras coisas. Eu acho que princípios lógicos, eles têm esse caráter. Eu vou pular isso e falar um pouco disso para terminar. A segunda seção é tentar defender essa intuição que proposições da lógica, ou princípios lógicos seriam essas Hind propositions e introduzir a ideia do equilíbrio reflexivo. Eu não vou poder falar de tudo, mas acho que algumas intuições básicas eu posso apresentar. Eu queria coordenar o Wittgenstein e o Brandon em uma ideia do Pravitz, né? A ideia do Brandon é do expressivismo lógico, ou da razão elucidativa. A do Wittgenstein são essas proposições dobradiças. E o Pravitz, a ideia do equilíbrio reflexivo. Qual é a tese? Lógica é uma empreitada humana. Okay? E a lógica formal, o raciocínio a partir de princípios gerais, deveria ser pensado em termos ou baseado em termos de nossas práticas discursivas, especialmente na lógica informal, né? Então o problema não é nem com a lógica formal e nem com a aplicação à lógica às ciências, mas com a maneira como nós raciocinamos no nosso cotidiano, né? O lugar próprio da normatividade e do significado ele deveria ser pensado nas nossas inferências cotidianas, regulares, né? Enfatizando o lado constitutivo social da dimensão da lógica, a absorção dos indivíduos ou dos agentes racionais em regras pela observação e instrução a partir da interação com outros agentes, essa possibilidade da mútua correção de aplicações e da necessidade de ser iniciado, treinado em práticas onde você tem a transmissão e a imersão numa comunidade de agentes, né? São esses âmbitos aqui que eu gostaria de enfatizar. O caráter dinâmico da revisão da lógica e uma maneira dual, ou de duas vias de correção, ou de normatividade. Princípios lógicos corrigindo raciocínios locais e raciocínios locais eventualmente sendo usados para modificar princípios lógicos. E você tem uma dupla via de normatividade aqui. O que eu estou chamando de abordagem brandoniana? O moto brandoniano é que princípios lógicos eles não têm uma função representacional ou descritiva per se, mas eles são, a função que eles desempenham na nossa, digamos, razão é corrigir e regular as nossas práticas. Nós usamos eles para corrigir e regular, e não para descrever coisas, né? A ideia é que princípios lógicos eles mostram, eles expressam, eles tornam explícito determinadas formas de representação que nós usamos no nosso cotidiano. Então, o que a gente ganha com a lógica? A gente ganha um papel, um poder expressivo de determinadas práticas que nós já dominamos no nosso cotidiano. Eu vou pular os outros temas. O que eu estou querendo do Wittgenstein? Essa ideia do motivar a transição da Hind epistemology dele para princípios da lógica. Por quê? Eu acho que tem algumas coisas parecidas. Alguma coisa ela tem que ficar parada, okay? Essas Hind propositions do Moore,
ou dobradiças seriam essa coisa que deve ficar parada, senão a gente perde o pé nas nossas atividades. Algum sistema, algumas coisas devem aparecer de maneira inabalável ou absolutamente sólida e segura. São todos os vocabulários que eles usam. Hind proposition, elas são óbvias, assim como princípios da lógica deveriam ser óbvios ou auto-evidentes. A rejeição, ela não é só falsa. A recusa dos princípios ou de Hind proposition, ela não é só falsa. Ela parece ser insana. Você simplesmente acredita que é algum tipo de desvio da própria racionalidade, né? A gente não abriria mão delas, ou coisas pelas quais nós temos máxima convicção. Ok, alguns homens razoáveis, o Wittgenstein está falando, eles não têm algum tipo de dúvidas. Por quê? Aqui é a última parte. O que eu estou trazendo com a tese do Pravitz? É um texto que ele é de 78, muito pouco conhecido, infelizmente, e que tem uma tradução, ele é sueco e tem uma tradução para o português, não tem tradução para o inglês. A tradução aqui foi eu que fiz. Não a do português não fui eu, mas a do inglês sim. É a ideia de pegar uma vez tendo proposições da lógica, princípios da lógica sendo Hind, em aceitando isso, você deveria ter algum tipo de mecanismo para mostrar dinamicamente como essas Hind poderiam ser revisadas. E eu acho que a ideia do equilíbrio reflexivo poderia ser usada. Por quê? Ela tem esse aspecto dinâmico de revisão e tem esse aspecto dual de direção de normatividade ou de correção de atividades. Você tem inferências ou valores particulares em ambientes locais e particulares, e isso é contraposto com princípios gerais e teorias gerais. Qual é a ideia da dupla normatividade? Essa linha aqui de correção, ela é mais fácil de você pensar, né? Você tem princípios gerais que você usa para corrigir diferenças locais, né? Agora, essa daqui que parece ser mais complicada. A partir de valores ou inferências particulares, você usar para revisar princípios gerais, ou motivar a revisão de princípios gerais. Eu vou citar o Pravitz. Em filosofia moral, e a articulação de filosofia moral com lógica é uma coisa interessante, que pode ser explorada. A gente coloca as nossas ações num contexto maior. A gente tenta entender melhor alguns propósitos e achar regras gerais para a nossa atividade completa. Essa é a razão pela qual nós avaliamos e pela qual nosso raciocínio pode ser influenciado pelos princípios que nós temos em ética e em lógica. Embora esses princípios podem, por sua vez, ser o resultado da nossa reflexão em algumas atividades e receber a sua validade por serem testadas a partir dessas atividades mais locais. Você pode tanto usar princípios lógicos para avaliar a qualidade das suas inferências locais, mas usar também as inferências locais para motivar a revisão de princípios lógicos. E, eventualmente, isso entra em um equilíbrio. Uma outra citação, esse é o tipo de equilíbrio que constitui a boa base para nós aceitarmos que tanto a prática, isso quer dizer, os valores ou inferências particulares ou locais, quanto a teoria formulada a partir disso, uma esfera tentando, nessas sucessivas modificações, entrar em equilíbrio normativo, uma espécie de equilíbrio de dupla correção entre elas. Acho que essa é a ideia que eu estou pensando nesse trabalho. Só para terminar, eu não vou falar a conclusão, porque não tem muita conclusão a partir de agora, é enfatizar esses dois ambientes, né? É pensar a lógica como uma espécie de empreitada humana, enfatizando o aspecto dinâmico das revisões. Eu acho que não é à toa, por exemplo, que lógicas não clássicas elas aparecem no horizonte das nossas discussões quando a gente tem um ganho de poder expressivo muito grande na lógica. Quando a gente consegue expressar determinados raciocínios com a lógica simbólica, matemática no final do século XIX, você consegue expressar alguns raciocínios que não eram expressos antes, né, em lógica formal, e isso viabiliza a própria correção
do que a gente faz e de princípios que a gente adotava como princípios eternos ou absolutos. Tá, eu vou pular isso. 30 minutos. Bem, esse é o meu projeto. Muito obrigado pela paciência. Valeu. Obrigado. Beleza.